Agora nós vamos falar sobre escopo externo. Bom, o que é escopo externo? Antes da gente passar para os slides, vamos supor o seguinte, que você quer fazer um programa que é o seguinte. Você está aqui dentro de uma função, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui dois espaços de memória aqui de duas funções diferentes. Então, você tem aqui a função 1, ou um determinado escopo 1, você tem aqui uma função 2. Suponha que você... Aqui não vamos chamar aqui de 1, não vamos chamar aqui de main, o arquivo principal. É o main, meu principal. E aí, aqui no main, você declarou uma variável global. Então, você declarou aqui um int x global. Tá? Quando você quer declarar uma variável, geralmente você quer inicializá-la. As variáveis globais em si, quando você cria ela global antes do método main, você não precisa de colocar o igual, por exemplo, e um valor para ela. Se você não quiser, né? Automaticamente ela já é inicializada com zero, com valor zero. Tá? E aí suponha o seguinte, suponha que aqui dentro dessa f2 de outra função, que é um outro escopo, você quer usar essa variável global x. Você quer usar exatamente ela. Então aqui você só quer falar com assim, ó, quero int x, mas eu quero que esse int x que eu declarar aqui, e na f2, eu quero que esse int x referencie aqui, ó, referencie esse int x que está na main. E aí tem como eu fazer isso em C. É justamente eu estou querendo trabalhar com o escopo externo, ou seja, essa minha variável que eu estou trabalhando aqui internamente dentro desse escopo de F2, na verdade o escopo dela é externo, ela está declarada em outro local, ela foi declarada e inicializada em outro local. Então a gente chama isso de escopo externo, e o C nos permite, tem uma palavra para a gente fazer isso. Então antes da eu falar a palavra, vamos ver o que está acontecendo. A classe de armazenamento externo, né, ela é utilizada para dizer ao compilador que a variável definida como externa é declarada com um link externo que pode estar em qualquer lugar do programa. Tá? Então a variável externa só pode ser inicializada globalmente, então tem que ser antes do método main. Ou seja, ou é fora do método main, né? Pode ser em qualquer lugar do seu programa, mas tem que ser fora do método main. Ou seja, não podemos inicializá-la dentro de algum bloco, ela tem que estar fora de qualquer bloco, e o método main é um bloco. Se a variável é declarada como externa, então o compilador procura por aquela variável do programa. Se não encontrar, ele retorna um erro. Tá? E a palavra-chave para isso chama externo. Então vamos ver um exemplo aqui. Olha só, a variável A aqui que eu declarei, ó, fora de qualquer bloco, ela é global. A variável é global. Eu não precisei de colocar um igual alguma coisa, um número aqui para ela, porque eu não quis, mas se eu quiser colocar um valor, eu posso inicializá-la. E aqui no caso, por padrão, ela é inicializada com valor igual a zero. Tá? Se eu não colocar nada para ela, se eu não inicializar, porque ela é global. Isso é feito para variáveis globais. Tá? E aí no caso, aqui ó, dentro do método main, eu estou chamando ela aqui ó, o int a. Estou querendo usar ela aqui para imprimir. Só que ela, tá vendo que ela é global? Ela está fora do meu escopo aqui do método main. Então o que eu usei? A palavra extern para referenciar a SA aqui. Então o que vai ser impresso aqui nesse print? Vai ser impresso 0. Então eu estou falando ao compilador o seguinte, ó, faz um link para mim com esse escopo externo aqui, com essa variável que está externa ao meu bloco. Isso é um escopo externo. Vamos ver um outro exemplo aqui. Eu tenho meu método main, fora do método main aqui, ó, eu tenho a variável a igual a 20. Mais uma vez, ó, eu estou usando aqui um escopo externo, porque a minha variável está inicializada fora do meu escopo. Então eu estou linkando com isso aqui. Então o que vai ser impresso aqui? Vai ser impresso 20. Tá? E aí aqui agora eu tenho o seguinte, ó, extern int a. Só que nesse programa não tem extern em nenhum lugar mais aqui, ó. Cadê o extern? Não tem a variável int a fora aqui, ó, do escopo do main. Então o que vai ser impresso aqui? Vai dar um erro, tá? Vai dar lá, ó, erro, provavelmente de undefined, de variável indefinida a, ou escopo indefinido, né? Ou link externo indefinido, ele vai dar um erro. E porque eu não tenho a minha variável declarada em outro ponto, eu não tenho uma variável global declarada a, global declarada em outro local. Então é isso é o escopo externo. Até o próximo vídeo.